Mulheres que ingerem bebidas alcoólicas durante a gravidez podem contribuir para que o filho desenvolva, mesmo antes do nascimento, a síndrome alcoólica fetal, a SAFE. E para entender melhor o que é essa doença e o que ela causa, eu recebo agora a doutora Conceição Segre, que é coordenadora do grupo de prevenção dos efeitos do álcool na gestante, no feto e no recém-nascido da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Olá, doutora Conceição, obrigado pela presença. Boa tarde. Doutora, explica pra gente então o que é essa síndrome e o que ela pode acarretar no desenvolvimento desse feto. Então, essa síndrome deriva da ação do álcool sobre os órgãos fetais, principalmente sobre o sistema nervoso central. Além disso, ela também atinge outros órgãos como o coração, os rins e provoca malformações faciais também, quando é a síndrome completa. E como é que é? Qualquer tipo de bebida, qualquer quantidade de bebida que a mulher ingerir já é um potencial para desenvolver essa doença? Sim. Não se sabe até hoje se existe algum nível seguro abaixo do qual os problemas não ocorram. Então, qualquer quantidade de qualquer bebida alcoólica pode trazer a doença. Quer dizer, então a regra aí é não beber zero álcool durante a gravidez, ou mesmo para mulheres que queiram engravidar. Tolerância zero para álcool. Há essa preocupação que mesmo antes de a mulher saber se está grávida, que ela não beba. Exatamente. Nada de ingestão de bebida alcoólica, se a mulher quer engravidar ou se já está grávida. Agora, é uma doença que se desenvolve apenas no feto ou ela pode aparecer, esses sintomas podem aparecer depois da criança já nascida, recém-nascida ou até em outras fases da infância? Sim, existem duas formas da doença. A forma que aparece logo ao nascimento, que é a forma mais grave, a síndrome alcoólica fetal completa, e a síndrome incompleta, que vai aparecer ao longo dos anos da vida da criança, principalmente na fase escolar. A criança tem dificuldades de aprendizado, principalmente para matemática. Linguagem também é afetada. E no adolescente, ela se manifesta como tendo problemas com a lei. Então, são crianças assim rotuladas como rebeldes, mas na verdade eles são vítimas de uma doença. É uma doença que tem cura? Não, infelizmente não tem cura. Uma vez manifestada, é para o resto da vida. Não tem cura, apenas medidas de apoio, medidas que podem melhorar a situação dessa criança, mas cura não tem. Mas tem um tratamento medicamentoso? Também não tem tratamento medicamentoso nenhum. Apenas essas medidas de apoio, medidas com psicólogos, com terapeutas ocupacionais, enfim, esse tipo de apoio para a criança. A gente sabe que no mundo são 3 casos de SAFE por 1000 nascidos vivos, né? Qual que é a incidência dessa doença? Aqui no Brasil a gente tem dados sobre essa doença e também existem políticas públicas que tratem na prevenção dela? Infelizmente, aqui no Brasil não se conhece nada, ou praticamente nada a respeito do ponto de vista oficial, de Ministério da Saúde, sobre a doença. Então, o que a Sociedade de Pediatria de São Paulo e agora a Sociedade Brasileira de Pediatria tem feito é tentar divulgar essa situação, chamar a atenção das autoridades e tentar, então, ver se conseguimos divulgar para a população, que a maioria não conhece esses efeitos, a gravidade do problema. Nós tivemos no ano passado aqui na cidade de São Paulo um projeto de lei que foi aprovado, foi sancionado do vereador Gilberto Natalini, criando uma campanha permanente de orientação contra a doença. E se estuda também a criação de uma lei em âmbito estadual que prevê que bares, restaurantes, estabelecimentos comerciais também divulguem informações sobre a SAFE. É muito importante essa questão. Sem dúvida, o esclarecimento da população é fundamental para que a própria população se proteja e cobre das autoridades o encaminhamento dessas situações, uma vez que elas se apresentam. Até porque tem um estudo também que chama bastante atenção, que foi realizado no Hospital Cachoeirinha, aqui em São Paulo, com quase 2.000 futuras mães,
que apontou que 33% delas bebiam mesmo esperando um bebê, e o mais grave ainda é que 22% dessas mulheres consumiram álcool até o dia de dar à luz. É verdade. É verdade. Esse trabalho está publicado, é um trabalho científico que foi publicado já em 2010. E são, assim, dados pontuais que nós temos aqui no Brasil. Alguns dados no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, mas, assim, relativos a hospitais. Não há nada, assim, uma política do Ministério da Saúde em relação à prevenção da síndrome alcoólica fetal. Agora, a Sociedade de Pediatria aqui de São Paulo desenvolve já há alguns anos uma campanha nesse âmbito de prevenir essa ocorrência dessa síndrome, né, doutora? Como é que foi essa experiência? Quais são os resultados? Já tem resultados perante isso? Bom, há 9 anos nós estamos trabalhando com esse problema e durante esses 9 anos nós temos feito campanhas junto à população. Em setembro é o mês da SAF, então nós já fizemos passeatas, já fizemos até uma ação aqui este ano, aliás, no ano passado, na Câmara Municipal, em que 2 grafiteiros pintaram telas a respeito do problema. Então, no momento, a sociedade está tentando chegar às autoridades para que as autoridades tomem a frente dessa prevenção. Agora, mais recente, na semana passada, a Sociedade Brasileira de Pediatria também colocou em seu site informações importantes para os pediatras, para as mulheres, sobre as vantagens de uma gestação livre do álcool, né? Do consumo de bebidas alcoólicas. O que a população pode conferir nesse site? Quais informações? Então, a população pode se informar sobre a doença, porque a grande maioria não conhece a doença. E numa dessas ações que nós fizemos, foi até no Parque Vila Lobos. Durante a ação, havia os médicos, enfim, para dar informações, chega uma senhora com um adolescente e ela chega para nós e diz: o meu neto tem essa doença. Ela fez o diagnóstico do neto a partir das informações que nós estávamos transmitindo ali, né? Dificuldades escolares, problemas principalmente com o aprendizado de matemática, enfim, todo o quadro. E a mãe aliás, já havia falecido, era uma alcoolista. Então, nesse momento, nós vimos que realmente é muito importante esse contato com a população e é isso que nós temos feito. E quem quiser conferir todas as informações lá no site, o site é o nova.sbp, você está vendo aí na tela, .com.br/gravidez sem álcool. Doutora, queria agradecer demais sua participação e seus esclarecimentos para a gente aqui no Jornal da Câmara. Pois não, estamos sempre às ordens. Conversei então com a doutora Conceição Segre, que é coordenadora do Grupo de Prevenção dos Efeitos do Álcool na Gestante, no Feto e no Recém-Nascido da Sociedade de Pediatria de São Paulo, falando um pouquinho mais da síndrome alcoólica fetal. Muito obrigado.